Estamos gravando esta que é a última aula, isso mesmo, né? Nós estamos aqui ratificando, fazendo algumas correções de informação. Esta é a última aula da nossa matéria Teologia do Obreiro. Essa é a última, é a sexta e última aula da nossa matéria Teologia do Obreiro, curso básico em teologia, turma das quartas-feiras. Hoje é quarta-feira, dia 18 de outubro de 2023. 18 de outubro de 2023. A paz do Senhor a todos, boa noite. Deixa rapidamente, bem rápido, para a gente ganhar tempo, que tempo é uma coisa muito preciosa. Nós faríamos a provinha hoje, mas eu decidi esticar um pouquinho mais para dar tempo a vocês estudarem, porque eu estou numa esperança que essa prova vai cair tanto sem da árvore que vou dar vários glórias, 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 tirou 100, 100, 100, 100, então é a expectativa, né, que geralmente todo professor tem de ver com que o aluno alcance a nota 100. Então, o que vai acontecer na aula que vem? Nós teremos somente a prova, não fazemos isso costumeiramente, né? O nosso costume é dar a última aula, termina depois das 9h30, 9h25, aí passamos uns 5 minutinhos, aí passamos para a prova, mas dessa feita vamos fazer um pouquinho diferente. Claro que a gente, se a coisa funcionar, aí vamos adotar como um critério quase que constante, mas vamos fazer uma experiência. Então a prova vai acontecer na próxima aula, dia 25. Só vai ser prova, nada mais, não vai ser aula, vai ser prova. Mas não se esqueça que temos um horário, tá? 8h45. Então faça um esforço para 8h40 já começarem a entrar, para 8h45 pontualmente já iniciarmos a prova, certo? Ela vai ser baseada nos exercícios, já corrigimos, né? Todos os exercícios, já está tudo fechado, então é só estudar um pouquinho mais e na próxima aula, 8h45, querendo e permitindo Deus, começaremos, certo? Mas faça um esforço para 8h40 já começarem a entrar, eu sei que vocês, alguns trabalham demais, têm dificuldades, têm um corre-corre terrível, mas vamos trabalhar com a questão do horário para que 8h45 a gente já tenha todas as condições e iniciemos, se Deus quiser, a nossa aula. Dia 1º de novembro, começamos a nova matéria, né? Na próxima aula eu já vou divulgar a vocês qual será a próxima matéria, né? Já, alguns irmãos já estão chegando na reta final, né? Como nosso irmão Kleber já está encostando. Aí, se o irmão Kleber se animar, ele vai passar lá para o médio. Certo? Ver o irmão Kleber no médio não vai ser fácil, não, né? Vai ser honra, como diz minha sogra, muita areia para pouco caminhão. Né? O caminhão sou eu, né? O caminhãozinho, né? Ver o irmão Kleber lá no médio, rapaz, quem te viu, quem te vê, irmão Kleber, começou no básico, aí teremos a alegria de ter ele no médio. Aí se o irmão Kleber se anima, como os demais se animem, né? Vou ver vocês no bacharel. Rapaz, aí eu vou ficar bobo. Ver vocês todos no bacharel, ver a pastora Darlete no bacharel, né? Ver a nossa irmã Daniele no bacharel. Inclusive, pastora Darlete, rapidinho, eu não posso me esquecer disso, né? Saudações da parte do pastor Moses, né? Vou estar com ele esse final de semana, né, num congresso de pregadores aqui em Orlando. Né? A gente sempre conversa, né? Aí ele pergunta como é que está a minha amiga pastora Darlete? Está vencendo, está rompendo em glória, em vitória, né? É uma boa dedicada à serva do Senhor. Ele sempre se lembra da senhora, né? Tem um carinho muito grande pela sua pessoa. Mas quem não vai se lembrar da pastora Darlete? Meu Deus, tem que ter falta de juízo na cabeça. Tá bom? Então receba aí um abraço do pastor Moses, né? Vou estar com ele amanhã, aliás, na sexta e no sábado, né? Vai ser um congresso grande aqui de pregadores, né? O Senapev, não sei se a senhora já ouviu falar, né? Senapev, né? Um negócio grande, né? Com o pastor Gesiel, o pai dele, e vários outros. O menorzinho de todos serei eu, né? Que fui convidado assim, me tomei até um susto. Falei, pastor Moço, tem certeza que o senhor me quer nesse negócio? Eu sou peixinho pequeno, eu sou piabinha, né? No meio de tanto surubia, salmão grande, mas amém. Deus é bom e a sua Não, misericórdia. pastor. Deus te deu muito conhecimento para a glória dele, viu?
Vai, É só misericórdia, né? É só misericórdia, não tem outras palavras. Tá chegando aí o casal 40, olha lá, olha lá, olha lá. Olha o sorriso do homem, meu A Deus! glória. Imagine quando o seu homem for papai. Aí o negócio não vai ter rosto para aguentar esse sorriso. Meus Amém, irmãos, vamos. Mas está chegando essa hora vai chegar, Alain. Meu Deus, vai ser um momento tão alegre na vida de vocês que eu vou pegar minha esposa aqui no avião e nós vamos aí para estar com vocês, né? No dia do parto. Fechado, Não. fechado. Até falei com a minha esposa, né? Não, quando o Alain for papai, a gente vai para Boston, acompanha esse momento. Glória. Irmãos, página 20, o obreiro e a sua liderança. Eita, agora vamos tocar um assunto que vai mexer com a cabeça e coração. O obreiro e a sua liderança. Quando ouvimos falar em liderança, somos quase que inconscientemente inclinados a pensar que a palavra tem origem secular e o assunto só interessa aquelas pessoas que no atual sistema de governo antropocêntrico e averso a Deus tem como meta na vida dominar sobre as demais, para sobre elas impor a sua autoridade, realizar seus caprichos e tirar suas vantagens. Ainda que a nossa observação e experiência neste mundo possam nos induzir a tal preconceito, é preciso que entendamos que a verdadeira liderança nada tem a ver com essas conotações pessoais e que, se persistirmos nesses conceitos falhos, vamos ter sérios problemas do que diz respeito à nossa vida cristã, pessoal e no nosso serviço a Deus. Por causa da imagem moral e da semelhança pessoal que trazemos dele, temos necessidade de comunhão não só com Deus, mas também com os demais homens. Deixa eu aqui abrir nos nossos slides algumas visões bíblicas sobre noção de liderança, que ela é importantíssima. Estão todos enxergando os slides? Sim ou não? Estão todos enxergando? Perfeito, perfeito. Vocês estão enxergando que é o que mais nos importa. Vamos lá. Por que liderança na obra de Deus ela é tão importante? Ela começa com treinamento. Tá? Nós já falamos aqui várias vezes, que me recorde, Moisés não cometeu este erro de não treinar ou preparar líderes, mas Josué, sim, um grande homem de Deus, porém cometeu o erro de não preparar líderes. Nós aqui apresentamos 3 razões por que é importante treinamento de líderes. Primeiro, auxilia o trabalho pastoral. Nenhum líder, nenhum pastor faz nada sozinho. Segundo, ajuda no rápido crescimento da igreja, quando há líderes preparados, treinados. Terceiro, abre-se uma mentalidade para uma nova geração, no bom sentido de estar reproduzindo Cristo na vida de outros. A igreja deveria, irmãos, mas eu coloco aqui como presente do indicativo. A igreja é o centro de treinamento, ainda que, infelizmente, nem todas as igrejas levam isso a sério. Aqui eu trouxe 3 frases, 3 meditações sobre o assunto. Primeiro, o maior auxílio que se pode prestar a nosso povo é ensiná-lo a trabalhar para Deus. E hoje nós vemos pastores que não tomam tempo para treinar ou a ensinar o povo a trabalhar para Deus. Vamos ser sinceros, ensinar toma tempo e dá muito trabalho, muito. Mas, infelizmente, você tem mais trabalho quando você não ensina. Então, é preferível gastar tempo e trabalho no ensino do que gastar tempo para corrigir e tendo muito trabalho com problemas que os obreiros possam estar trazendo. Toda igreja deve ser uma escola missionária para obreiros cristãos. Infelizmente, isso é raro. De 10 igrejas, se 2 ou 3 fazem isso, ou seja, faz da sua igreja local
uma escola missionária, glória a Deus, mas cada ano que passa vai diminuindo isto. O maior auxílio que os ministros podem fazer aos membros da igreja não é preparar-lhes sermões, mas planejar trabalho para eles. Existem igrejas que só se preocupam com sermões, como vai ser a qualidade do sermão que vamos ouvir no domingo seguinte. Não, não, não. É importante sim que a igreja seja alimentada com a palavra, mas nunca a igreja pode desmerecer que ela é um centro de treinamento. Os líderes deveriam ser treinadores, muito sermão e pouco treinamento. Gastar mais tempo educando e pregando. Não, hoje os pastores não querem saber de educar, porque educar, repito, dá trabalho. Educar gera conflitos. Educar confronta. E hoje os pastores não querem confronto. Os líderes, na sua maioria, estranho, né? Não querem confronto. Mas quais são as vantagens de treinar líderes, treinar a igreja? Vamos lá. Compreender o papel do Espírito Santo. Quando você treina um líder, você ajuda ele a compreender o papel do Espírito Santo. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Equipa a igreja com dons espirituais. É bem verdade que dons não está ligado ao caráter, mas que bonito ver uma igreja equipada com dons, aonde sinais, prodígios e maravilhas possam acompanhar as vidas, né? Não apenas dos líderes, mas também dos membros. Teologia, conhecimento, liderança, ensino e organização por si só são insuficientes. Isso aqui é importante, mas tem que ter a dose da presença do Espírito Santo. Fundamentos da liderança. Eu vou abrir uma introdução e a gente vai voltar para a apostila, mas olha só. Quais seriam os fundamentos da liderança? Vamos trabalhar aqui com 4 definições. Escute essa. Um líder é alguém que faz coisas para pessoas, pelas pessoas e através das pessoas. Um líder é alguém que mostra a direção e ajuda a chegar lá. Um líder é alguém que faz seguidores. Liderar, olha que interessante isso aqui, é a arte de planejar, organizar, implementar, motivar e avaliar. Então, preste atenção, liderar, muita gente pensa que é só dar ordens, mandar, como diz na linguagem popular do Rio de Janeiro, toca pau do burro. Não. Liderar é mais do que dar ordens. Liderar implica um trabalho muito bem organizado, e a Bíblia nos dá essas orientações. Primeiro, liderar é planejar. E tem gente que trabalha na base do improviso. Não, o que der, deu. Não tem essa, o que der, deu. Jesus nunca trabalhou no improviso e nunca ensinou os discípulos a trabalharem no improviso. É necessário organizar, porque a organização faz parte da liderança. Implementar, o que quer dizer a palavra implementar? Melhorar, aperfeiçoar. Tá bom? Está bom, mas pode ficar melhor. Mas tem pessoas que só se contentam, está bem, está maravilha. Não, vamos fazer melhor, porque Deus merece o melhor. Motivar. Mas para motivar, você tem que estar dentro. O líder tem que estar dentro e avaliar. Mas a liderança, irmãos, escute, tem um preço. Todo mundo está doidinho para ser líder, só que não entende que a liderança tem o preço. Observe aí. Crítica. Se você quer ser um líder segundo o coração de Deus, prepara. Vai chover pedra, vai chover crítica em cima de vocês. Não tem jeito. Um certo pastor uma vez reclamou comigo: poxa, pastor, eu faço de tudo, as tripas de coração, e me apedreja, sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de fazer. Ué, mas é isso que o diabo quer. O único lugar que você não vai ser criticado, sabe aonde? No fundo do mar ou no deserto. No fundo do mar você morre afogado, no deserto você vai morrer de calor. Então,
Se você faz ou deixa de fazer, vai ser criticado. Agora, você não quer ser criticado, se afoga no fundo do mar, se mata ou vai para o deserto. Mas sempre seremos alvos de crítica. Outro preço da liderança é a solidão. Eu não conheço nenhum líder que faz a coisa certa ou que está se esforçando para fazer a coisa certa, está acompanhado de um grupão grande. Vocês já viram? Não. O líder que quer fazer a coisa certa, ele geralmente ou está sozinho ou tem um só ao lado dele, que geralmente é a esposa. Oh, nem o copastor, o vice-presidente do ministério que seja, muitas das vezes o acompanha. Outro preço da liderança é a rejeição. Lembra-se, o Senhor Jesus Cristo foi rejeitado durissimamente pelos seus irmãos, pela sua família e pelos compatriotas de sua cidade. Então, não podemos esperar menos para o nosso lado. Outro preço da liderança é o risco de fracasso. Existe, sim, um potencial risco que possamos fracassar no meio do caminho. Existe o sacrifício de interesses pessoais, é outro preço da liderança. Muitas pessoas levam uma vida, digamos, muito sacrificada, até mesmo no âmbito da família. Outro preço da liderança é tomar decisões pelos outros, e é complicado, né? Já temos os nossos próprios problemas, já temos as nossas próprias decisões, e como líder temos que tomar decisões por outros, é complicado. Ir contra a opinião pública, não é? A voz de Deus é a voz do povo. É o ditado mais diabólico que eu já ouvi na minha vida. Não, a voz de Deus é a voz do povo. Não, não, não. A voz de Deus é de Deus. A do povo pode ser do povo ou pode ser também do diabo. Entende? Então, muitas das vezes, temos que tomar uma posição de contra-opinião pública. E outro preço da liderança é ter tempo para orar, estudar, pensar e trabalhar. Mas aqui na América parece que a maioria das vezes o tempo é só para trabalhar, 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 trabalhar. Não, pastor, tem que pagar minhas contas. Não, pastor, tem que pagar meu aluguel. Meu aluguel é de 3 mil por mês. Meu Deus, eu preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar. E como é que fica a obra de Deus? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos avançar um pouquinho. A liderança tem inimigos. Alô? A liderança tem inimigos. Aí, desânimo. Muita gente começa com aquele gás, com aquela vontade. Ei, meu Deus, está arrebentando. Daqui a pouco, pum, vem uma luta aqui, vem uma luta colar. Daqui a pouco vem um levante. Ih, pastor, estão se levantando contra mim. Ei, meu Deus, estão falando mal de mim. Estão fofocando. Aí você começa a desanimar, 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 desanimar. E muitos desistem no meio do caminho. Já tem outros que pensam que são a última Coca-Cola do deserto e ficam cheinhos de quê? Orgulho. Oh, eu sou cara. Estou fazendo e acontecendo. Aquele ali não tinha nada. Aquele ali não estava com nada. A obra caiu na minha mão. Eita, está crescendo, está prosperando. Sabe por que está crescendo e prosperando? Não é por tua causa, não. É por causa de Jesus. É por causa da bondade de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o povo às vezes não entende, não entra na cabeça, não crê na Bíblia. Quem dá o crescimento é Deus. Ei, meu irmão, Deus pode te usar para plantar. Deus pode te usar para semear. Glória a Deus por isso. Mas guarda isso no seu abençoado coraçãozinho. Você não consegue dar o crescimento. Nenhum de nós temos esse poder de trazer o crescimento. É Deus que traz o crescimento. Tem um outro inimigo da liderança chamada inveja. Eu tenho inveja da pastora Dalete, porque ela prega bem, ela é simpática, ela é serva de Deus, ela fala com unção. Sabe o que é inveja? É resultado daquilo que você não tem. E o pior é a insegurança da chamada que você pensa que tem, mas não tem nada. Oh, então anota, toda pessoa invejosa
ela não tem segurança da sua própria chamada, porque quem tem segurança da chamada se alegra com o crescimento do outro, se alegra com a prosperidade do outro, se alegra com a vitória do outro. Oh, minha irmã, que bonito, que estou feliz, que a senhora está prosperando, que a senhora está rompendo em fé, que a senhora está fazendo melhor do que eu fiz. Oh, meu Deus, isso é lindo, isso quer provar que a pessoa tem segurança do chamado, mas quando a pessoa é insegura, a irmã Angélica tem um chamado de Deus violento. Eita, essa menina veio para me ameaçar. Não, ela não está entendendo. Eu vou puxar o tapetão debaixo do pé dela. Ela vai saber quem é o dono da situação aqui. Eu estou aqui há mais anos do que ela. Eu não vou permitir essa menina. Quem ela pensa que é? Ah, dona do pedaço aqui, dona do terreno? Não, 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 não. Eu estou aqui há mais anos do que ela. Gente. A gente cansa de ouvir isso, eu tenho cansado de ouvir isso, né? Interessante que na maioria das vezes a pessoa nunca vai dizer para você, eu tenho inveja de você. É raro, mas eu já tive duas experiências na minha vida de dois pastores chegarem assim para mim, como eu estou olhando para vocês. Pastor, pois não. Posso dizer uma grande verdade para o senhor? Pois não. Eu tenho uma doentia inveja do senhor. O quê? Então, ele bateu com um tiro no meu peito. Eu falei, não, esse camarada está brincando. Como assim? Falou com a maior naturalidade. E eu sou sincero, às vezes eu prefiro que o camarada dê esse tiro no peito. Ser aberto do que ser hipócrita. Porque na maioria das vezes as pessoas agem com uma enorme hipocrisia, ou seja, não querem admitir que estão corroídas pela inveja das bênçãos que Deus tem repousado sobre as nossas vidas. Outro inimigo da liderança é a preguiça. Ah, amanhã eu faço. Ah, depois da manhã eu faço. Preguiça. Tem obreiro preguiçoso? Claro. E tem obreiro, além de preguiçoso, esperto, que procura se aproveitar do trabalho do outro. E aí diz: não fui eu quem fiz. Preguiçoso no mundo. E ainda mentiroso, porque está roubando o mérito do trabalho do outro. Isso acontece muito em trabalhos em departamentos, quando não existe uma certa comunhão e um certo acordo. Popularidade. Irmãos, isso é perigoso. Imagina um camarada que veio lá do zero, Deus começa a usar. Usa. Aí todo mundo, muito bem, muito bem. O Alan é o homem, esse é o cara. Esse é o cara, abre a boca, Jesus cura, prega, Jesus batiza com o Espírito Santo, só diz um lá e se converte em 50. Esse é o cara, peraí. Aí se o Alan não tem maturidade para entender que a glória é para Cristo, o Alan vai estufar o peito. Uau, eu sou o cara. Ô, Isabelle, eu sou o cara. O teu amor aqui está fazendo e acontecendo. Eu sou o cara do momento. E o que mais tem, irmãos, são pregadores, cantores e cantoras pensando que são os caras. Estão inchados e cegos pelo maldito espírito de popularidade. E aí eles entram no outro problema, o espírito de infalibilidade. Pensam que nunca vão falhar. Aí que se enganam. Lá na frente já está aberto o abismo para quem pensa que nunca vai falhar. Em alguns casos, a falta de confiança é o completo oposto. Tem aquele que está inchado de confiança, mas tem aquele outro que está numa insegurança. Será que eu faço? Será que eu fiz bem? Será que estou agradando a Deus? É uma falta de confiança terrível. Quando não tem a falta de conhecimento. Todo obreiro deveria, a ser separado obreiro, ter ou um curso básico em teologia ou frequentar um mínimo de 1 a 2 anos de escola bíblica dominical, porque do contrário é uma coisa incoerente, né? Um obreiro com falta de conhecimento e até mesmo um obreiro com independência de Deus. Eu vou falar um pouquinho disso mais adiante aqui, os estilos de liderança. Tem aquela liderança do autoritário, tem o líder democrático, o líder permissivo e o líder escravo. Vamos falar sobre isso hoje. É super interessante. Mas vamos voltar então para a apostila. O líder e a sua comunhão com os liderados. Vocês acreditam que tem pessoas que têm uma enorme dificuldade de trabalhar em equipe? Enorme.
trabalha muito bem sozinho, mas quando é colocado num grupo de 3, 4, 5 para trabalhar, dá problema. Não, peraí. Porque se sente ameaçado, se sente inseguro. Vamos ver por que isso acontece. Esta questão é vital, de tal maneira indispensável que não podemos ter comunhão perfeita com Deus sem comunhão uns com os outros e vice-versa. Em outras palavras, obreiros, líderes que têm problema de relacionamento na igreja, preste atenção, como diz no ditado popular, 2 e 2 são 4, né? Outros dizem é batata, e é verdade, é batata. Se a pessoa não tem um bom relacionamento, uma boa comunhão com Deus, ó, no sentido vertical, como ela pretende ou tem a arrogância ou a pretensão de ter um bom relacionamento horizontal, ou seja, com seus irmãos? Observe que as pessoas más, resolvidas, que têm muitos conflitos na igreja, na obra do Senhor, você pode escrever aí, bater o martelo. São pessoas que têm um problema, estão tendo um problema de comunhão com Deus, porque não faz sentido, irmãos. Quando estamos bem com Deus, eu vou estar bem comigo e vou estar bem com os meus irmãos. Concordamos com isso? É uma matemática espiritual. Estou bem com ele, estou bombando na minha comunhão com ele, estou íntimo com ele. Não, ele é o meu amigo, meu companheiro, Espírito Santo. Então eu vou estar bem comigo, vou estar resolvido comigo e vou estar resolvido com os meus irmãos. Mas observe, quando aparecem picuinhas no meio da obra de Deus, no meio dos obreiros, no meio da igreja, no meio dos líderes, pode escrever. Tem problema entre a pessoa e Deus. Então, vamos lá. Fomos criados por Deus com uma natureza, olha a palavra interessante que está aqui, gregária. Não tem nada a ver com Gregório, não. Teve um aluno que leu essa palavra aqui e pensava que tinha alguma coisa a ver com Gregório. Não. Natureza gregária, que quer dizer, por isso ninguém pode viver isolado, como uma ilha das demais pessoas. Por causa da nossa condição de criaturas, somos totalmente dependentes de Deus e por causa da nossa natureza gregária, somos dependentes também uns dos outros. Pode você dizer, pastor, eu não dependo de ninguém, eu sou o cara, eu sou o tal, eu sou independente. Podemos ter até a nossa independência financeira, a nossa independência profissional, a nossa independência em várias áreas, mas na área espiritual e ministerial, esquece. Não funciona, não vai para frente, não se desenvolve, entende? Todos nós temos um sentido de dependência espiritual ou ministerial, porque somos parte do corpo de Cristo. Deixa eu aqui fazer uma abordagem que vai soar estranho na cabeça de vocês, mas não tem base bíblica para essa declaração. Eu creio que vocês já devem ter ouvido muito isso até de púlpito, da boca de pastores. E muito está isso nas redes sociais. Você vai lá no YouTube, sem brincadeira, não estou exagerando, de 20, 30 pastores que têm os seus canais no YouTube, praticamente 70% falam esta frase que eu vou falar agora, mas não tem cabimento bíblico, não tem apoio bíblico nenhum. Olha só, a igreja é você, meu irmão. A igreja é você. Alguém já ouviu falar disso? Cada um de nós somos a igreja. Aonde está escrito isso? Na Bíblia Sagrada. Aonde está escrita essa declaração? Que a igreja sou eu como indivíduo. Não existe. Isso é uma heresia. Estranho, não é? Igreja foi criada para ser um corpo, para funcionar como um conjunto. E Paulo escreve isso e deixa bem clarinho quando ele fala das funções dos membros de um corpo. Lembra-se dessa declaração que Paulo vai lá na primeira carta aos Coríntios? Então, ele vai explicando. O corpo, todo corpo é olho? Todo corpo é pé? Todo corpo é constituído de somente mãos? Não. O corpo tem olhos, ouvidos, nariz, boca, pé, tem os seus diversos membros. Em outras palavras, Paulo está nos ensinando ali que a igreja
funciona em corpo. A igreja é uma corporação, não funciona sozinha. Não existe a igreja olho, não existe a igreja dedo, não existe a igreja pé, a igreja pescoço, existe a igreja corpo. Alô, corpo. Nosso irmão Kleber é parte do corpo. Irmã Angélica é parte do corpo. Irmã Isabelle é parte do corpo. Alain é parte do corpo. Irmã Isabel é parte do corpo. Irmã Daniela é parte do corpo. Cada um de nós funcionamos dentro do corpo, mas isolados do corpo, separados do corpo. Alô, não adianta. Então, cuidado com essas declarações que não são bíblicas. Você é a igreja. Igual aquela, né, que essa semana eu vi de um pastor, teve um live, e eu carinhosamente, respeitosamente entrei no YouTube. Irmão, tem um negócio errado aí. Ele bateu 8 vezes, ele repetiu 8 vezes. A igreja é o Israel de Deus. Assim mesmo, a igreja... Irmão, aí eu entrei no YouTube, entrei lá nos comentários, querido, me dá aí 3 versículos que me provem isso. Ele colocou uma carinha rindo, querendo dizer, não tem os versículos. Claro, isso é um jargão, é uma frase de efeito que não tem apoio bíblico. Então, isso tem que ser muito avaliado com muito carinho, com muito cuidado. Não existe esse negócio de a igreja Israel de Deus. Não, Israel é uma coisa, a igreja é outra coisa. São os 2 povos de Deus. Amém. Mas vamos lá. É viver em comunidade, é viver em grupo, e isto implica em compartilhar. Compartilhar é ter metas comuns, partilhas distribuídas entre todos. Estas metas comuns atendem não interesses pessoais e individualistas. É o que acabei de falar agora. A igreja é um corpo, ela funciona no corpo e dentro do corpo. Mas os interesses do grupo, e, portanto, propiciam o bem maior do grupo que estamos vivendo. É por esta razão que a questão do líder e, consequentemente, da liderança surge de forma natural e espontânea no momento em que um grupo, não importando o número de seus componentes, decide agir em conjunto para concretizar objetivos comuns. Podemos dizer que sempre que um trabalho em conjunto precisa ser realizado, surge a necessidade de liderança. Esta liderança, ou essa necessidade de liderança, por sua vez, faz surgir no meio do grupo de maneira natural e espontânea, o líder tornando-se os demais componentes do grupo liderados. Assim, em outras palavras, a principal causa da necessidade de liderança é a realização de um trabalho em conjunto. Em suma, a liderança é necessária sempre que um trabalho de equipe deva ser realizado. Ninguém trabalha separado, ninguém trabalha sozinho e ninguém faz nada sozinho para si. Já que pertencemos à igreja, então todo o trabalho feito para Deus na igreja deveria termos essa consciência bem acesa. Ó, o benefício não é para mim, o benefício é para o grupo, o benefício é para a igreja como corpo de Cristo. Alguém que está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Mas tem obreiro que trabalha só para si, visando resultados para si. Eu vejo hoje, com todo respeito, por favor, não tome isso como uma crítica, igrejas e ministérios mais preocupadas em promover a placa da sua igreja do que promover o reino. Venha hoje, campanha de 14 semanas de portas abertas. Traga a chave, documento, isso e aquilo. Peraí, e o reino está sendo promovido? Parece que se promove mais o nome do pregador, o nome da denominação, o nome do ministério, mas e o reino? Por que o reino não é mais promovido? Por que não se promove salvação de vidas, que é a razão mais importante da existência da igreja? E por quê? Eu Pastor, deixo as perguntas no ar. E por que tantas quando igrejas se preocupam em fazer
não é que isso seja errado, me entenda, por favor. Tem igrejas que vivem de janeiro a dezembro em cima de eventos. Evento, 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 evento. O dia que não tem evento, ou o fim de semana que não tem evento, parece que a igreja dá uma murchada. A igreja não existe em função de eventos. A igreja existe em função da salvação de almas, que entre nós aqui está ficando uma coisa meio rara. Irmã Angélica, desculpe que eu lhe interrompi. Não, é certo falar, pastor? Quinta-feira da bênção, sexta-feira da vitória, terça-feira do baixo do Espírito Santo. Mas tem misericórdia. Olha, a senhora está entrando agora numa parte bem delicada. Eu não sei, eu acredito que aqui, né, dentre nós aqui, acredito que os veteranos, vamos assim com muito respeito e humildade, na fé cristã seria a pastora Darlete, acredito eu, não sei quanto tempo de fé ela tem, irmã Isabel e talvez eu. Bom, eu vou falar por mim, tá? Conheci o evangelho há 53 anos atrás. Me chamam de antiquado, velho, tempo do rococó, tempo do ronca, tempo do onça. Mas aonde eu estudo na palavra de Deus, aqui, ó, neste livro, a palavra de Deus ela é nova todos os dias e ela se renova nas suas promessas e no seu poder. Até 30, 20 anos atrás, escutem isso que eu vou dizer, pode soar muito estranho. Eu nunca vi em nenhum movimento, seja em igreja pentecostal, neopentecostal, igreja tradicional, fazerem o que fazem de 20 anos para cá. Culto da vitória, campanha das 10 chaves, campanha das 10 semanas de isso, campanha da vassoura ungida, campanha do óleo ungido. Irmãos, isso começou a me assustar. Eu falei, pai, Deus, me ajuda a entender o seguinte, em que planeta eu vivo? Ou qual evangelho que eu estou seguindo? Parece tudo tão diferente. A princípio eu pensei, não, isso aí é um desvio, isso aí é uma modinha que vai passar e desaparece. Mas não, irmãos, isso foi tomando crescimento, foi tomando proporção. Se hoje você não tem um culto e coloca lá bem grande, culto da vitória, eu parto do seguinte princípio, irmãos. Todo culto é uma vitória, porque estar na casa de Deus, no meio de tantas lutas, de tantas dificuldades, de tantos desafios, de tantos problemas, pelo menos para mim, já é uma vitória. Então, mas por que colocar bem grande? É porque é para promover o ministério, é para promover o pregador, porque todo culto deveria ser encarado como uma vitória de Cristo em estarmos ali na sua presença. Alguém está me entendendo, meus irmãos? Eu não tenho nada contra as campanhas evangelísticas também. Evangelísticas. Como assim campanhas evangelísticas? Com o objetivo de ganhar almas. Não é errado também fazer campanhas para alcançar propósitos específicos. Posso dar um exemplo, só um exemplo, para a gente não ficar muito emperrado para a gente avançar nessa temática. Isso é um problema da liderança. E vocês vão ficar assustados com o que eu vou dizer. De uns anos para cá, tem sido usado o jejum com o objetivo para obter coisas. E a Bíblia deixa claríssimo no capítulo 58 do livro do profeta Isaías. O que é um jejum bíblico? Vou resumir em 3 pontos. O objetivo do jejum é nos fazer mais sensíveis à presença do Espírito Santo. Número 2, com esta sensibilidade, possamos ouvir com mais clareza a voz de Deus. E número 3, que possamos, pelo jejum, fortalecer a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus. Ao passo que hoje os líderes ensinam, não, jejua para você conseguir o teu green card. Jejua para você conseguir o teu carro, a tua casa própria. Jejua para conseguir o que você quiser. Alô? Mas a Bíblia não ensina isso. Jesus ensinou também, que um outro objetivo do jejum é para repreendermos e expulsarmos casta de demônios. É difícil hoje você ver um obreiro jejuando para expulsar uma casta de demônios.
Mas lá na Índia, se você não faz isso, você morre. Essa semana eu fiz contato com um missionário, já está em jejum há 8 dias, só na água. Pastor, estou aqui há 8 dias na água, qual o problema? Nós estamos evangelizando uma família de 9, e dos 9, 5 estão com legião de demônios. E a única maneira da gente ganhar aquela família, o senhor sabe, né? É na oração e no jejum. E hoje, de tardezinho, eu recebi um WhatsApp, né, de Nova Delhi, feliz. Pastor, Jesus libertou os endemoniados. Valeu a pena o jejum. Eu falei, meu Deus, o poder do jejum, biblicamente, quando ele é seguido, ele funciona. Mas por que eu estou batendo esse assunto? Porque quando os líderes ensinam a essência correta na palavra de Deus, as coisas funcionam no mundo espiritual. Alguém está me entendendo, gente? Estão usando coisas que a Bíblia nos orienta com fim espiritual, com fim específico, e desviando para Pastor, alcançar bens materiais. E isso tem enfraquecido igrejas, líderes e várias outras coisas que a igreja poderia estar avançando e conquistando. Alan. pastor, então, nós temos um amigo, ele é pastor itinerante, mas ele está agora aqui por um tempo fazendo um trabalho nas segundas-feiras de cura e libertação. Uau! É um pastor lá do Rio de Que Janeiro, lindo, que lindo! muito usado, muito usado. Glória a E Deus. a gente estava conversando muito referente a isso, que ele falou que começou a repreender algumas pessoas que falavam para ele, Deus vai te honrar. E aí ele conversando comigo falou, Alan, Deus já me honra. Todos os dias quando eu acordo de manhã, que eu consigo respirar, eu sair da minha cama, eu ter força para lutar mais um dia, essa é a honra de Deus na minha vida. Meu Deus. Só que as pessoas começam a levar isso tudo no sentido da prosperidade. Daí ele trouxe para mim o texto de Ageu 2:9, que a glória da última casa será maior do que a primeira. Que as pessoas hoje pregam, não, mas é a glória da segunda casa, usando como coisas materiais. Mas a glória da segunda casa está falando sobre o dia final, a Nova Jerusalém, né? Então, o dia que nós Na vamos para a verdade, o nossa última templo do casa. milênio, né? Na verdade, é no final, mas está alusiva mais diretamente ao templo do milênio, onde Jesus vai entrar e ser entronizado rei de toda a terra. Mas, Alan, esse pregador é dos meus, né? Não é que... Eu acredito gostava que muito ele de deve conhecer ser ele, jovem. pastor. A gente sempre fala do pastor, sobre o Senhor para ele. Eu falei, a gente precisa fazer um podcast, pastor Luiz e esse amigo nosso, pastor Nilton. Como é que Falei, se vai ser chama algo. Pastor, essa figura rara? Porque é uma figura rara. Como é que se chama essa figura rara? pastor Newton Lima. Rapaz, É, eu tenho que conhecer essa raridade. Quando é que ele sai daí de Massachusetts ou volta para o Brasil? não, Ele é do Brasil ou está aqui? ele está no ministério da pastora Diva agora. Pastora Diva, Hum. ele está ali na segunda-feira ajudando. Ele é um pastor, ele não tem uma perna, enfim, ele é um homem muito de Deus, assim, sabe? Vamos conversar E, depois isso em off para ver se a gente e consegue agendar um fazer café lá algo com ele aí em Massachusetts. Eu gostei fechado. dessa indicação aí, né? Porque isso é raridade. Então, essas pessoas raras a gente tem que fazer Quem um trabalha com esforço. libertação hoje é um pouco difícil, né? Encontrar. Eu trabalhei 14 anos com libertação e eu sei o que é isso, e é Meu Deus. dose. Mas vale a pena que a gente Amém. vê coisas muito lindas da parte de Deus. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. É por esta razão que a questão do líder e, consequentemente, da liderança surge, como eu já falei, né, de forma natural e espontânea no momento em que um grupo, não importando o número de seus componentes, decide agir em conjunto para concretizar objetivos comuns. Toda liderança tem que objetivar o crescimento e o benefício do grupo. Aí no ponto 2, liderança e o plano de Deus. Qual é o plano bíblico sobre liderança? A necessidade de liderança surge porque os propósitos de Deus para o homem estão relacionados com o plano da salvação. É o que eu acabei de falar agora, né? A salvação deveria ser a temática mais importante das nossas igrejas, coisa que não está acontecendo ultimamente. Eu estive numa igreja agora nesse final de semana, eu fiquei um pouco chocado, porque eu fiz o apelo para a salvação, e começando do pastor da igreja, assim, assustado. Ele foi me ouvir, o senhor está fazendo um apelo por quê?
O quê? Repete. O senhor está fazendo apelo para quê? Meu irmão, eu falei bem carinhosamente, eu olhei para ele, salvação tem nessa casa. Não, pastor, aqui todo mundo é de casa. Você está brincando, mas de repente, eventualmente, alguém de casa aqui não está convertido, está convencido. Já aconteceu várias vezes, né? De eu viajar Massachusetts, New Hampshire, Nova York, há 4 anos atrás, eu fiz o apelo para uma igreja que eu já conhecia, todo mundo crente. Se você não vai acreditar, é um direito seu. 2 pastores e um evangelista vieram na frente e se entregaram a Jesus. Porque eram convencidos, 2 pastores, e eu perguntei, vocês são crentes? Eu sou pastor, sou co-pastor aqui na igreja. O pastor da igreja estava com a mão assim na cabeça. Meu Deus, o que esse cara está fazendo? A palavra foi tão impactante que o co-pastor veio e se entregou a Jesus. Eu falei, meu Deus, então não houve conversão. E acontece, gente. Vai acontecer, não é uma coisa normal, comum, mas tem crente que não tem uma vida de conversão. Mas quando recebe uma palavra fulminante da parte de Deus, claro, ele não vai aguentar, vai entender que é a voz de Deus e tem que tomar um posicionamento. Entende? Então, a salvação de almas ainda continua sendo prioridade. Agora, veja bem, a Igreja de Jesus Cristo foi colocado como instrumento para trazer essa salvação. E o homem como instrumento da pregação. Agora, olha só, ante a recusa de Israel em participar dos planos de Deus e se envolver com uma equipe nos trabalhos de proclamação das boas novas do Evangelho, o Senhor Jesus levantou quem? A sua igreja. Se a igreja não faz o seu papel para transmitir essa salvação, a quem Deus vai usar? Vai usar as pedras, vai usar o mundo, vai nos envergonhar. Jesus mesmo disse, se vós não clamardes, as pedras clamarão por nós. Quem são as pedras? O mundano. Eu já vi Deus usar feiticeiro para falar da palavra dele. Estranho, né? Estranho. Mas se a gente parar para pensar, se Deus usou uma mula, para Deus não é difícil usar um feiticeiro. Se, digamos, eu estou aqui e não estou na brecha, mas está o feiticeiro aqui do meu lado, mas ele está na brecha, a quem Deus vai usar? A mim, que eu sou bonzinho, o servinho, o filhinho de Deus? Ou vai usar o feiticeiro que está na brecha? Claro que ele vai usar o feiticeiro para nossa vergonha. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que nos use, que estejamos na brecha, que não precise usar uma mula do nosso lado para dizer, Prestes, você é pior que uma mula. Deus não pode nem te usar. Então, que Deus nos ajude a entendermos que o nosso papel é sermos usados como instrumentos para a transmissão da salvação. Mas vamos lá. É importante entendermos, olha só isso aqui, ó. Esta, sem dúvida, tem sido a única equipe de trabalho com a qual o Senhor Jesus Cristo tem contato e do qual depende a execução de todos os trabalhos relacionados com a expansão do reino de Deus, tais como os trabalhos missionários, a evangelização mundial, discipulado, a escola bíblica dominical, além dos trabalhos dentro da casa de Deus, referentes ao louvor, adoração e celebração ao Senhor Jesus Cristo, propósito maior da nossa salvação. Fomos criados e salvos para o louvor e a glória do nosso Deus. Meu coração tem gemido muito nos últimos anos, né? Como vocês sabem, pela bondade de Deus, estamos para receber o nosso Green Card. Uma das coisas que eu tenho conversado bastante nos últimos dias com a minha esposa, com o meu filho, né? No momento que cai na mão, né? A questão agora de algumas poucas semanas cai o nosso cartão físico do Green Card nas nossas mãos, eu já estou cheio de planos. Mas uma coisa que não sai da minha cabeça, irmãos, eu vou à África. Ou esse ano ainda, ou no ano que vem, para ficar pelo menos para começo 2 semanas, porque é um continente que está no meu coração há muitos anos, está gemendo na minha alma e me traz muita angústia, porque aqui na América há muita prosperidade. E você, não sei se você sabe, desculpe, não estou desviando aqui o assunto, estamos falando, né, de aspectos que estão falando com os líderes da obra do Senhor. Se você ajuda uma igreja na África com $15, se você não sabe, tem países na África que $15 você sustenta uma igreja de 150 pessoas. Você pode não acreditar. E que são $15 por mês, apoiando 150 pessoas. Vou dar um exemplo, Costa do Marfim.
é um dos países mais pobres da África. Com $15, você apoia uma congregação de 150 pessoas, dando uma cesta básica semanal para cada uma delas. Impressionante. Camarões com $180 por mês, e assim vai. Ou seja, não se precisa de muito dinheiro para fazer missões na África. Moçambique, com $250, você levanta um orfanato para 280 crianças. Sim, senhor, com $200. Uau! Não acredito. Por que eu estou falando isso? Hoje eu conversei com 2 igrejas na África via WhatsApp e eu falei com meus botões: Senhor, apresse-se, chegar esse brincar na minha mão que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que sair fora dos Estados Unidos para, pelo menos, aliviar um pouco dessa angústia que ocorre em vários... Claro que eu não posso fazer muito, não tenho muitos recursos, mas o pouquinho que nós temos através da escola, inclusive um pastor nos propôs levar um núcleo da nossa escola para lá, para um país da África. E eu disse, pode contar conosco, né? E um pastor aqui já me disse, mas pastor, o senhor vai ter que doar, ao invés de... porque investir na África não tem retorno. Eu fiquei assustado. Como é que é? Não. Na obra de Deus eu não estou importando ter retorno. Estou importando ter retorno de vidas, de almas, de edificação para o reino. Mas às vezes me dá a impressão que alguns líderes aqui só querem investir em lugares para ter o quê? Este tipo de retorno. Mas deixa isso quieto, porque o nosso compromisso é com almas e sempre será com almas. Agora veja isso aqui, ó, na última linha desse parágrafo finalzinho. Deus quer contar na sua equipe de trabalho apenas com seus filhos, pessoas transformadas pelo poder do Evangelho, guiadas e capacitadas pelo seu Espírito Santo. Por isso, Deus mesmo é quem escolhe, olha só, Deus é quem escolhe, ou seja, separa as pessoas, determinando-lhes as tarefas a serem executadas e capacitando-as para tal. Estes são os líderes levantados por Deus. Como é que você sabe que aquele líder é levantado por Deus? Primeiro, ele é separado por Deus, não é separado pelos homens. E, pastor, agora complicou. Como é que fica o caso de algumas pessoas que são separadas para o ministério? E algumas delas, eu garanto a vocês, foram separadas ou fora de hora ou de maneira indevida, por questões políticas, por questões de fazer um favor. Não, esse irmão aqui está há 20 anos como diácono, vamos dar um presente de cortesia para ele, vamos dar ele o pastorado. Que isso, irmãos? Isso é negociar chamado da parte de Deus. Isso é indecente, isso é imoral. Quem separa as pessoas é Deus. E Deus diz a ela, você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, e vou dar capacidade para fazer. Alguém se lembra de um obreiro? Eu vou usar essa expressão para não entregar de bandeja para vocês. Vocês se lembram de um obreiro que Deus chamou para executar uma missão super difícil? E esse obreiro simplesmente disse, comigo não. E fugiu da presença de Deus. Já disse quem ele é. Deus chamou esse obreiro, a missão era super difícil, e ao invés de ele ser obediente e confiar na provisão de Deus na vida dele, o que é que ele fez? Saiu fora. É Jonas? Jonas. Só faltei dar o nome do homem. Jonas. E hoje nós temos muitos obreiros à semelhança de Jonas, não é? Só faz a coisa quando é facinho. Esses dias eu estava num trabalho numa igreja brasileira, não aqui na Flórida, na Geórgia, e era um culto de missões, e eu fui convidado só para trazer uma saudação. Aí eu ouvi da boca de um evangelista uma aberração. E qual é a aberração? Irmão, se Deus me chama para ser missionário na Itália, na Grécia, na Polônia, eis-me aqui, Senhor.
Mas se Deus me chama para ser missionário em Moçambique, Angola, Uganda, não, Senhor, não conte comigo. Eu já tenho uma vida difícil e vou cair nesses países com maior dificuldade do que as minhas, estou fora. Mas aí não implica a obediência e nem o amor às almas. Então hoje está bem complicado os obreiros serem levantados por Deus, né? Não é que estou questionando, mas você vê pelas atitudes. Eu pergunto a vocês, quem definitivamente entre esses dois foi levantado por Deus, Saul ou Davi? Entre Davi. Saul e Davi, quem foi levantado por Deus? Davi. Sem dúvida nenhuma, Davi. Mas o povo fez a escolha por quem? Por Saul, e sofreu as consequências. Algo muito parecido acontece nos dias de hoje. Alguns obreiros são colocados na igreja, não por um chamado ou por uma escolha de Deus, mas por uma escolha do homem. Para satisfazer uma necessidade política da igreja. E aí a igreja, em última análise, é quem sofre. As demais pessoas reconhecem a chamada do homem de Deus, quando é chamado por Deus. Agregam-se, unem-se aos seus sonhos e visões, e espontaneamente se submetem à autoridade de Deus, sujeitando-se à liderança do líder levantado por Deus. Agora, observe isso aqui, ó. Há uma grande bênção prometida pelo Senhor Jesus Cristo àqueles que reconhecem o ministério dos líderes levantados por Deus e os recebem como tal. Preste atenção que Jesus fala aqui em Mateus 10, 40, 41. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Ou seja, é a lei da semeadura no plano espiritual. Mas, infelizmente, isso hoje é interpretado de forma muito diferente e, às vezes, herética. Jesus estava falando isso aos seus apóstolos quando os ensinava sobre treinamento ministerial, portanto, falava aos futuros líderes da sua igreja. Olha só, o que um líder chamado por Deus não pode esquecer jamais é que quando dizemos que Deus tem um plano, queremos afirmar algumas coisas. Preste atenção que isso aqui é importantíssimo. Deus nunca trabalha da mesma maneira. Se você pensa que Deus vai trabalhar como dentro de um quadradinho fechado pelos seus conceitos pessoais, esqueça-se, porque Deus nunca trabalha da mesma maneira. Segundo, Deus não é subordinado às circunstâncias. Tá o tempo bom, tá o tempo mal, tá o tempo bonito. Deus não precisa disso, considerando o contexto histórico e visando propósitos para o homem. Por exemplo, estamos vivendo hoje um dia caótico, o mundo está em guerra, Rússia e Ucrânia estourando-se, com uma guerra lá em cima, Israel sendo bombardeado por Hamas e Hezbollah, a economia está em pau a pique. Se você olhar grosso modo, meu Deus, vamos perecer. Perecer nada, irmãos. É agora que Deus quer usar a mim e a você para proclamar a mensagem de salvação. Olha, gente, se a gente desperdiçar esse momento de falar de Jesus para as pessoas, olha, nós estamos marcando bobeira, como diz a gurizada no Rio de Janeiro. A gente está negligenciando uma oportunidade de ouro. Só na semana passada, né, eu ando muito de ônibus aqui pela minha necessidade, como eu não dirijo, falei de Jesus a 8. E minha esposa, que bicho mordeu em você? O bicho do primeiro amor? No segundo, do terceiro, sei lá o que for. Mas está dando certo, porque as pessoas estão tão angustiadas com o que está acontecendo que elas param para te ouvir. Coisa que eu raras vezes faço. Parei dentro de um ônibus, caminhando no centro de Orlando, né? O ônibus andando no centro de Orlando, e eu comecei a falar para um casal, e aí se juntaram 2, 3, 4.
6 pessoas, o motorista pediu, por favor, está vendo a aglomeração, o que você está fazendo? Ué, eu estou falando dos assuntos dos últimos dias, eu estou ouvindo perfeitamente, mas isso aqui não é permitido. Falei, ok. Aí quando eu desci do ônibus, 3, 4 pessoas desceram atrás de mim, continua falando disso aí, por favor, que está interessante. Eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei ali 25 minutos falando para 5, 6 pessoas sobre a situação de Israel. Me deu vontade, eu dei bobeira, né? Como eu disse para minha esposa, eu dei bobeira, eu devia fazer um apelo ali que ia sair conversão. Eu vi um casal que já estava vermelho e uma senhora já derramando lágrimas. Eu falei, meu Deus, o momento é muito especial, as pessoas estão sensíveis para ouvir a mensagem do Evangelho. Se Deus, pastora Darlete, ou irmã Angélica, irmã Isabel, irmã Isabelle, Alan, se Deus tocar vocês no meio da rua ou no trabalho de vocês para abrir a boca e evangelizar nesse momento, deixa Deus usar vocês. Amém. Porque o momento é muito especial. O Espírito Pastor, Santo... Sim. eu tenho uma pergunta em questão disso. Por exemplo, tem denominação que se você for convidado para pregar em outra denominação, você não pode. Se você for visitar outra igreja, você tem que ir lá para perguntar ao pastor se pode visitar. O que o senhor acha disso, pastor? Exemplo, eu fui convidada para dar uma palavra na igreja, e se eu não avisar o pastor, eu não posso ir não, porque eu estou debaixo de maldição. Eles mesmos já me falaram. Como é que é? Como é que é? Repete a fita, desculpa, agora me assustei. Repete a fita, desculpa, irmã. Eu falo isso com muito respeito agora. Eu Agora fui fiquei convidada para confuso. dar uma palavra na igreja. Ok. A irmã lá, que é coligada lá, né, da frente, falou assim, ó, se você não avisar o pastor que você vai estar em outra igreja, você está debaixo de maldição. Eu fiquei pensando. Desculpa, irmã, me perdoe. Eu acho que eu devo ter tomado hoje muita Diet Coke que está bloqueando o meu cérebro. Eu estou tendo dificuldade de entender, de até acreditar que você está me falando. Que isso, irmã? Não, pior que é verdade. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Não. Tudo que você tem que fazer, você tem que dar... Palavra de Deus. Vamos à Bíblia Sagrada. Eu entendo pela Bíblia, nós entendemos, não é eu, nós entendemos pela Bíblia Sagrada que devemos prestar obediência e submissão aos nossos pastores. Está claro? Obedecer aos nossos pastores. Perfeito. Mas vamos entrar em pontos que soam como absurdo. Primeiro, o que é absurdo em toda essa história? Nenhum líder, alô, irmãos, isso é bíblico, nenhum líder, nenhum pastor de igreja pode tomar a pretensão de dizer minhas ovelhas, meus membros. Isso Não é pode. perigoso, porque está roubando algo que não lhe pertence. Alô? A igreja é propriedade de Jesus Cristo. As ovelhas são propriedade de Jesus Cristo. Os membros são propriedade de Jesus Cristo. Há uma força de expressão? Eu garanto que não é. A maioria os que dizem meus pastores, meus evangelistas, meus diáconos, minhas ovelhas, eles falam com o sentido de posse, com o sentido de que são proprietários. Eu não quero entrar agora nessa... Não é polêmica, eu vou entrar aqui numa expressão que a senhora já deve ter, não somente em evangélica, mas muitos de vocês já ouviram, e isso é uma heresia. Esse negócio de cobertura espiritual. Está escrito isso na Bíblia. Tem que estar debaixo da minha cobertura, porque se não tiver debaixo da minha cobertura, está em maldição. Opa! É bem isso mesmo. Espera aí. Eu trabalhei com 2 igrejas em Boston, que os pastores foram claros. Se você não estiver debaixo da minha cobertura espiritual, vai sobrar maldição para a tua vida. Sério? Então nós temos um problema. Como é que você vai se amaldiçoar um judeu? Me explica. Ele se assustou. Não sou melhor do que ninguém, não, por favor. Mas se você tentar me amaldiçoar, fique à vontade. Só que vai dar ruim para o seu lado. E ele me amaldiçoou. E deu ruim para o lado dele. Não demorou 3 meses, a igreja dele se dividiu em 5 partes. 5. Aí é pastor ou feiticeiro, pastor? Ai, irmã Isabelle, Para amaldiçoar é feiticeiro.
Irmã, parece que às vezes me dá a impressão que estamos ouvindo isso não da boca de um pastor, mas infelizmente eu concordo com as suas palavras. Parece que estamos ouvindo isso da boca de feiticeiros, com profundo respeito. Bom, irmã Angélica, como resolver essa situação? À luz da Bíblia, entendo que devemos, não é? Leio que devemos prestar obediência. Agora, tem coisas que já são tanto absurdas, porque nós somos membros do corpo de Cristo e trabalhamos pela unidade do reino. Agora, se uma igreja, se um ministério não enxerga a necessidade da unidade do reino e enxerga uma igreja como um corpo isolado, um corpo estranho em relação a outra igreja, aí é grave. Então é algo a ser repensado e até mesmo colocar em oração e perguntar a Deus: Deus, eu estou no lugar certo? Eu trabalhei com o ministério 11 anos e eu fazia essa pergunta: Senhor, eu estou no lugar certo? Com medo de rebelar-me, compreende? Porque é muito fácil quando você toma uma atitude baseada na palavra de Deus. Escute, isso aqui é sério. Você é considerado como rebelde, porque você está lutando para cumprir o que está escrito aqui. E você vai contra a maioria, porque a maioria pensa que está indo do lado certo, mas a maioria geralmente nunca está indo do lado certo. Está provado isso na Bíblia. A maioria tem dificuldade de estar ligada ao ponto de vista de Deus, ao ponto de vista bíblico. Porque para estar aqui dentro você tem que conhecer pelo menos um básico. E hoje a gente observa que, infelizmente, nem os pastores, na sua maioria, com todo respeito, eu sei que tem gente séria que quer fazer a obra de Deus, mas a maioria está com dificuldade de ter um conhecimento básico aqui dentro. E aí é muito fácil ditar normas que não estão baseadas na Bíblia, não estão, nem tem um panorama bíblico, entende? Com esse negócio de cobertura espiritual, enfim. E eu fiquei 11 anos agarrado no ministério. E até um dia que o Espírito Santo falou bem clarinho no meu coração: meu filho, você escolhe se atrofiar até a morte espiritual ou libertar-se e voltar a crescer. Eu tomei um susto, falei, opa! E conversei com minha esposa, expliquei a ela, e Deus tinha dado a ela um sonho, exatamente falando de uma árvore que morria até chegar aliás, que se atrofiava e morria. E era exatamente o que Deus falou comigo e com minha esposa falou com o sonho. Então não demoramos, naquele mesma semana saímos daquele ministério em paz. Em paz. Falei, pastor, obrigado por tudo que o senhor fez por nós. Por que vocês estão saindo? Porque Deus nos deu orientação. Sabe o que ele fez? Ele se levantou as duas mãos: eu amaldiçoo vocês pela rebeldia. Fiz tudo por vocês, ajudei vocês financeiramente, e vocês são um bando de ingratos. Amaldiçoou com todas as minhas forças. Quando ele fez isso, eu e minha esposa levantamos e nós rebatemos esta maldição e volte bênção para a sua vida agora, em nome de Jesus. Ele deu um solavanco para trás, pensei que ele ia cair, quebrou o pescoço. Minha esposa, vamos embora. E nunca mais nos comunicamos. Isso aconteceu há 16 anos atrás, aproximadamente. Uma experiência dura, mas, irmã Angélica, eu lamento dizer que essa colocação não tem apoio bíblico, E, mas pastor, fique à vontade quando, e ore. quando a gente estuda também, né, busca teologia, eu já conheci vários pastores que são contra, que eles falam a teologia ela tem até um certo limite, porque aí usam o versículo até de que a palavra mata. A palavra mata. E eu até aprendi que a palavra mata não é a palavra teologia em si, a palavra é a lei dos a homens, né, lei, daquela né? época. Então, muitos pastores usam disso, e quando as pessoas que não têm cargos altos começam a buscar conhecimento na palavra, você acaba virando um alvo, você acaba se virando um rebelde. Não, mas você tá. Não está pronto para teologia, né? A gente ouviu, né? Não está Eu pronto. já escutei várias vezes, vocês estudam, mas toma cuidado, que a palavra mata, a palavra confunde. Eu já vi muita gente que estuda sair da igreja, criar uma. E já várias vezes já pensei, nossa, eu vou parar de estudar para ficar nessa doutrinação, sendo que a Bíblia, né? A liturgia dos homens.
É isso Então, que é a senhora está falando. pastor, Eu tive, antes que a pastora Darlete, eu nunca comentei é, isso em público e nem em aula, não é edificante, mas o momento é apropriado porque nós estamos falando do assunto dentro de uma matéria de liderança cristã. Há quase um ano, 8 meses, para ser mais exato, não vou entrar em muitos detalhes, né? Por questão de respeito e de ética. Tivemos 9 alunos na turma de terça-feira, do básico, de uma só igreja. Não vou dizer da onde, é um ministério até um tanto conhecido. Na medida que eu comecei a perceber que houve um desenvolvimento desses 9 alunos com o consentimento do pastor, e eu falei com o pastor bem claramente, eu comecei a me preocupar. Falei, Senhor, esse povo está se desenvolvendo muito rápido, vai dar problema, porque o pastor vai perceber que eles estão crescendo muito rápido, e o pastor vai tomar cartas no assunto. E não deu outra. Passaram-se 2 meses e meio, começou a desaparecer um casal, né? Era um casal de obreiros, né? Um evangelista e a esposa. Na semana seguinte, desapareceu um casal de pastores. Na outra semana, de diácono. Falei, não, isso não é coincidência, não. Tem uma coisa por detrás manipulando. Até que, em um mês, os 9 ficaram 2 meses e meio. Os 9 desapareceram. Aí eu desconfiei, não, tem alguma coisa aí. Aí nisso, o pastor da igreja me chama. Pastor, Pai do Senhor, o senhor deve ter percebido, né, que o nosso grupo não está mais estudando? Sim, eu não estou entendendo por que o senhor está me chamando. Não, porque eu decidi recolhê-los, porque é mais útil eles trabalhando só comigo do que perdendo tempo estudando teologia, porque eu estou percebendo que uma maioria está muito sabida. E eu não quero gente muito sabida do meu lado, eu quero gente que horror. se submeta, gente que aprenda a obedecer ordens. E eu tenho gente muito boa, então eu agradeço o seu carinho, agradeço a sua dedicação, mas eu prefiro eles tê-los do meu lado do que eles do seu lado, porque depois eles podem abrir um outro ministério e destruírem o meu ministério. Então, desculpe, pastor, o senhor é um homem inteligente, mas às vezes não parece, porque o senhor está fazendo discípulos após si. Falei, está equivocadíssimo. Eu nunca tomei a pretensão de fazer discípulos para mim, mas discípulos para Jesus. Aí Deus me tomou. Mas a problema é que o Senhor quer discípulos para o Senhor e não para o Senhor Jesus. Bateu o telefone na minha cara. Mas eu já estava pressentindo que isso ia acontecer, já estava pressentindo. Perdi em um mês 9 dedicadíssimos alunos, crescendo rápido demais, mas rápido, sabe que é rápido? Eu me preocupei, não, isso vai dar problema. Não deu outra, mas glória a Deus, isso tem que acontecer para a gente saber que existe, né, no reino de Deus pessoas que têm a visão não do reino, mas a visão da obra. Pastora Darlete, nós vamos Ah, terminar em 10 minutos. é só para. Eu sei que você já falou tudo para a Angélica, né? Mas o que ela está falando aí é comunicar com o pastor onde ela está, que ela vai pregar em outra igreja. Isso é correto. É correto. Mas o Agora, pastor, é claro, agora o pastor não pode impedir que ela vá. Esse que é errado, né? mas esse é um Só risco que para. ela corre. Mas é um risco que ela corre. A comunicação está corretíssimo, A corretíssimo, comunicação tem que corretíssimo. comunicar, porque O é bom também, problema talvez, é né? o É muito pastor bom. dizer, minha irmã, desculpe, a senhora é nossa. E eu não vou compartilhar a senhora com nenhuma outra igreja. Não, aí não pode, né? Mas esse A gente risco tem pode que. ocorrer. Oxalá que não. Uma Quem vez dera que eu fui convidada para pregar e o meu pastor, eu cheguei perto dele, falei com ele, falou, mas como que você foi convidada? Ainda bem que eu tinha o cartazinho, né, que eles tinham feito, mostrei para ele, vai aqui, me convidou, eles me ligou e me convidou. A Igreja Batista tinha me convidado para pregar. Né? Aí eu tive que mostrar, eu falei muita coisa, não é que eu falei muita coisa, tive que provar para ele que eu fui Exato, dar as convidada, não que eu dar as pedi para evidências. pregar, entendeu? Mas comunicar, eu acho que isso é Comunicar, sim, correto. é super Nós estamos correto e necessário para não haver É mal necessário entendidos no comunicar, futuro. nós vamos pregar em Agora, outro lugar. se o pastor vai bloquear, é outro assunto. Aí tá mal. Aí é outro assunto, Aí a gente Aí vai tá mal. orar, ver se é igual o pastor contou, se é da vontade de Deus, nós estamos ali naquele lugar, que Deus vai mostrar quando é para nós sairmos, até quando nós ficamos lá. E isso Nós aí nós cristãos não devemos ser igual macaco, pulando de galho em galho, de igreja em igreja. Mas há situações que há igrejas que, infelizmente,
atrofiam o nosso crescimento espiritual e até a nossa saúde espiritual. Então, a gente tem que estar no lugar onde a gente Verdade. cresça e se alimente saudavelmente. Mas entre Saudavelmente, nós exatamente. existem igrejas tóxicas. Na verdade, não são as igrejas, são os líderes. Essa é a questão. É verdade. Não existe igreja problemática, existem líderes problemáticos, líderes que infelizmente não foram formados de uma maneira correta, de uma maneira ordenada. Enfim, é complicado falarmos sobre esse assunto em tão pouco tempo. Deixa eu fechar o ponto 3, características de um líder cristão. Como a Bíblia traça o perfil de um líder cristão? Entenda isso aqui, não é de um líder perfeito. Não existe o perfil de um líder perfeito. Não existe. O líder perfeito chama-se Jesus de Nazaré. Este é o líder perfeito. Perfeito em todos os aspectos. Mas a Bíblia traça um perfil de um líder cristão? Traça. E observe isso aqui com atenção, ó. Em princípio, não há um conjunto fechado de características, seja de personalidade, seja de temperamento, de atitudes ou de comportamento que possa identificar alguém como líder. Quando se avalia um personagem bíblico destacado nas Sagradas Escrituras como líder bem-sucedido, o que podemos avaliar, na verdade, é sobre que aspectos este personagem exerceu sua liderança. Agora, isso aqui é interessante. Se puder fazer um highlight ao redor, é interessante. Ó. Geralmente, avaliamos a liderança desse personagem sob 3 aspectos importantes: traços de liderança, atitudes de liderança, comportamento de liderança. Então, traços, atitudes e comportamento. Vamos rapidamente ver essas 3 coisinhas, que isso aqui define, isso marca, isso impacta muito a questão dos líderes chamados por Deus ou chamados pelo homem. É esperado que um líder, traço de liderança, com personalidade mais forte, se imponha mais fácil e naturalmente sobre os seus liderados do que um que não tenha traços de personalidade tão incisivos. Os traços de liderança que estamos falando são características pessoais e espirituais que podem ser observadas em um líder, que o elevam à qualidade de líder e que resultam na aceitação de forma natural e espontânea da sua liderança pelo grupo. As lideranças de um líder cristão podem ser divididas em 2 grupos. Letra A, características pessoais de um líder cristão. O uso da expressão características pessoais não exclui o fato de que todas estas características são inteiramente bíblicas, pois somos a imagem moral e semelhança pessoal de Deus. Dentre essas características pessoais que todo líder deve apresentar, citamos as mais frequentemente mencionadas nos livros que tratam do assunto. A saber, olha as características, eu vou fazer leitura delas, não vou entrar em todos os detalhes. Empatia, tenacidade, competência, estabilidade emocional, senso de trabalho em equipe, bom relacionamento interpessoal, aí vira a página, coerência e credibilidade, diligente, estável, amoroso, comedido, objetivo, disciplinado, fiel. Aí você vai dizer, ei, pastor, não tem um líder que junte ou que reúna todas estas características. Concordo. É difícil demais você encontrar um que tenha todas estas características, mas 70% delas deveria pelo menos tê-las, como, por exemplo, empatia. Vamos resumir o que é empatia. O que é uma pessoa empática? Alguém sabe? Empática. Eu sou empático ao Alan. Meu Deus, eu tenho tanta empatia com o Alan que às vezes eu me envergonho por ter tanta empatia com o Alan. Vamos lá, o que é uma pessoa empática? Pode usar a linguagem popular, que não seja gíria, é claro, né? Que se bater gíria aqui fica estranho.
O que é uma pessoa empática? Vamos lá. Eu sou empático com o Kleber. O Kleber também transmite uma empatia para mim que só Deus na causa. Se eu não for empático com o Kleber, meu Deus, eu não sou empático com mais ninguém. Ele entendeu, olha lá, o Kleber, olha lá, o dedão do Kleber, ele entendeu perfeitamente. Eu sou empático com o Kleber. Ninguém sabe, ninguém está se lembrando do significado da palavra empatia? Pastor, eu entendo que existe a diferença entre simpático e empático, né? A pessoa simpática, ela tem uma simpatia, né? Ela não é grossa com você enquanto ela conversa. A empatia, ela se empatiza com a sua dor, por exemplo, né? Ou com o seu ser. Por exemplo, Alan me conta algo, eu me empatizo com ele, né? Eu tento ajudá-lo. Eu não sou só, eu não sei explicar. Eu sei o que é, mas não sei explicar. Corretíssimo. A empatia é Mas sinônimo de solidário. solidário. Né? O simpático é um pouco mais do que solidário, ou seja, eu me identifico com a pessoa dela como fosse eu mesmo. Isso é o simpático. Agora, o empático, na linguagem popular, eu fui com a cara do Alan. Isso eu sou empático, ou seja, eu fui solidário, não é, com as necessidades. Então, todo líder precisa ter uma dose de empatia, que não tenha simpatia, mas que tenha empatia. Tenacidade, o que é tenacidade? Ser firme nas decisões e nos objetivos. Uma coisa angustiante é ver um líder indeciso, sem projetos e sem metas. Prova que ele não tem tenacidade, ele não tem pulso. Outra coisa é competência. E competência está ligado com capacidade e preparo. Não, pastor, ele tem muita unção, mas não tem competência. Não adianta ter unção se não tem competência. Não adianta ter unção se não tem um mínimo de capacidade e preparação. Se não tiver, esquece, vai dar problema na liderança do trabalho que ele estiver à frente. Estabilidade emocional, estou resumindo para você entender. Estabilidade emocional é aquela pessoa que ela não é movida nem para a esquerda, nem para a direita. Não é o chamado Maria vai com as outras. E às vezes tem aquele grupinho que manipula o líder, não é? Por causa de A, de B, de favores pessoais. Não, irmãos, nós precisamos ter estabilidade emocional. E o momento que é difícil é o momento da luta, do problema, do levante. Você tem que estar bem, respirar 10 vezes, contar de 1 a 50 e dizer: Senhor, eu estou olhando para ti, o foco és tu, o foco é a tua palavra, eu não vou tomar partido. Um líder que não toma partido, ele é emocionalmente estável. Agora, tem líderes que se inclinam para a esquerda, se inclinam para a direita, porque eles têm o seu grupinho ou a sua panelinha de amizades, que é totalmente errado na questão de decisões. Senso de trabalho em equipe, envolver a todos por igual, até os mais complicados, os mais problemáticos, com mais razão. Quanto mais complicado é o caboclo, você tem que envolvê-lo em trabalho em equipe e ensiná-lo a trabalhar em equipe. O problema é o tempo e o desgaste que alguns líderes não querem ter em ensinar a certas pessoas a trabalharem em equipe. Bom relacionamento interpessoal. Aí é uma situaçãozinha que vai de pessoa para pessoa. Não tem aquela pessoa que olha para você assim, de graça, não fui com a tua cara. Não fui com a tua cara. Visitei uma igreja esse fim de semana, um diácono olhou para mim assim, sério, você não vai acreditar. Pastor, eu não fui com a tua cara. Graças a Deus, mas eu fui com a tua. Assim, gente, na maior espontaneidade, dei um abraço nele, mas eu fui com a tua, meu irmão. Aí posso fazer oração pelo irmão? Fiz, e ficou muito sem graça. E ele repetiu 2 vezes na frente do pastor dele, ele não fui com a tua cara, mas eu fui com a sua. Sim, minha irmã, por favor. Quando eles não falam assim, meu anjo da guarda não foi com você, não foi com sua cara, meu Deus, hein?
Aí não é ruim. O espírito não bateu. Aí não é ruim. Né? Desde da guarda aí já ficou esquisito, pastor. Eu tenho o anjo do Senhor que está comigo. Agora, o anjo da guarda aí já é coisa de esoterismo, né? Exato. Tem um pastor eu não vou dizer aonde, em Massachusetts, já ia dizer o nome da cidade, quase eu ia pecar aqui agora. Tem um pastor em Massachusetts que ensina, meu anjo da guarda está aqui, irmãos. Ó, Ele está todo dia comigo, né? Tem dia que ele estica o asão dele que me incomoda, né? Faz sombra em cima de mim, vai para trás, heresia. Não, ele prega com a maior naturalidade, que o anjão dele está atrás dele, com o asão quase tocando em cima da cabeça. Meu Deus, que é isso? Está só repreendido. Jesus, né? A causa. Só Deus na causa. É Relacionamento interpessoal. Tem pessoas que realmente têm a chamada antipatia gratuita. Você conhece alguém que olha para você e diz, não vou com a tua cara? Não precisa dizer não, eu sei que tem. Sempre, pelo menos, vai ter uma pessoa que vai olhar para você e dizer, não adianta minha irmã, a senhora não me desce, está na goela. Gente, eu tenho, é assim, eu por tenho aí. Ou quando não 3, fala, 4 tô te pastores. tolerando. Isso. Agora, escute essa. Já que a irmã Angélica tocou a questão de tolerância, existem 3 coisas na área do relacionamento interpessoal que temos que aprender a manejá-las, e é difícil. Nós, seres humanos, nascemos com tolerância. Olha o tamanho da tolerância. Desse tamanhozinho. Isso. É. Eu estou te tolerando, como diz a irmã Angélica. Estou te tolerando. Mas Deus nos dá o fruto do Espírito, chamado paciência. Aí a tolerância, que é nossa, desse tamaninho, ó. Aí a paciência, ó, já fica do tamanho da nossa tela. Mas Deus, interessante, ele tem algo acima da paciência. Escutem, a paciência é um fruto do Espírito. Sim. Algumas traduções trazem incorretamente, porque o correto é a palavra paciência como o fruto do Espírito. Mas Deus tem uma propriedade que ele não compartilha com ninguém, porque é dele, é próprio dele, que é a longanimidade. E qual é o tamanho da longanimidade? Essa aqui? Não. Essa aqui? Não. É de perder de vista. Não tem tamanho. Não tem tamanho, perde de vista. Por isso, quando a Bíblia diz que Deus é longânimo, não querendo que todos se percam. Então, Deus não tem tolerância e muito menos paciência. Ele tem longanimidade, porque essa é a razão que ele, olha para o pecador e diz, você não vale nada, você não presta, você não tem saída, mas eu sou longânimo, eu vou esperar, vou te perdoar, vou ter misericórdia, vou te dar todas as chances possíveis para você ter um encontro comigo. E Deus faz isso, nos cerca aqui, nos cerca acolá, porque ele é longânimo. Agora, tem traduções na Bíblia que eu vou repetir, que não é correto. Olha como fruto do Espírito, longanimidade. São traduções que têm probleminhas de tradução, porque Deus não compartilha. Interessante, né? Essa propriedade que é só dele. Ele Às vezes tem aquela frase, né? Graças a Deus que Deus não é gente. Graças a Deus, irmã. Imagina se Deus fosse gente. Olhava para mim, Prestes, vou fazer o seguinte, vou te fulminar hoje já de uma vez Deus por não é todas. gente mesmo, não, ué. Já te aguentei, Nunca já foi. te aguentei 50 anos. Recebe aí o meu fogo. Pensou? Deus chegar para mim e dizer... Sabe aquela tribulada, você fala, meu Deus, só Deus por ter escolhido a minha, porque se fosse... Eu sou graças a Deus, irmão, que Deus não é gente. Pensou? Deus amanhece de mau humor, olha para a irmã Angélica, vou fulminar minha serva. Ela já está tirando a minha paciência. Aí acorda na manhã seguinte, o Alan me encheu a paciência. Alan, vai plantar batatinha, recebe o meu fogo, vai embora. Mas graças a Deus que Deus... Né? Gente, vocês já pararam para pensar que graças a Deus, Deus não somos nós. É verdade. Graças a Deus. Nosso Deus, Deus é verdade. é lindo demais para ser parecido conosco. Nós temos a imagem e a semelhança dele, mas ele é perfeito. Semelhança. Mas nós não somos iguais a Deus, graças a Deus. Não, graças Deus é a lindo, Deus. Deus é perfeito, Deus é puro, Deus é completo. Gente, quando eu acordo,
Toma emprestado as palavras do Alan. Quando eu acordo, é um milagre. Porque, meu Deus, acordei de novo, com vida, com saúde. Deus me aguentou mais um dia, meu Deus, isso é um milagre. Isso é honra, isso é honra, Ô, gente. pastor, eles falam que a batalha espiritual na vida da gente mais travada é à noite, verdade, pastor? É relativo. Tudo é muito relativo. Depende do nível de comunhão e de aproximação que a pessoa tem para com Deus. Tem pessoas que é 24 horas por dia, não tem dia, não tem noite. Entende? Vai tudo em função ao nível de comunhão. Deixa eu avançar um pouquinho, que já eu não quero passar das 10. Coerência e credibilidade. O que é uma pessoa coerente? É uma pessoa sensata, equilibrada e que gera confiança. Por exemplo, o Kleber. Não é pelo fato que ele usa esse bonezinho bonito, simpático, mas o Kleber gera confiança. Se você vai lá, dá um abraço do Kleber, conversa com o Kleber 10 minutos, esse menino me dá firmeza. O Alan, então, nem se fala, é firmeza dobrada. E assim vai. Isso está ligado com coerência e credibilidade. Testemunho, em outras palavras. Diligente, o que é uma pessoa diligente, uma pessoa cuidadosa, responsável, sabe o que está fazendo sem deixar mancadas. Uma coisa é erros e outra coisa são mancadas. Estável, amoroso, sempre, independente da circunstância. Temos que ser estáveis, amorosos. Esses dias no Facebook estava postando sobre essa questão da invasão do Hamas, ou seja, esses ataques que o Hamas está lançando contra Israel, e eu larguei um vídeo curtinho pedindo oração para que nós estejamos orando para Deus dar sabedoria aos militares de Israel, para que Deus tenha misericórdia dos palestinos, né, que são civis e estão ali desesperados, se movendo da parte norte para a parte sul da faixa de Gaza. Você acredita que assim, pum, de repente entra um camarada e ele se declarou árabe, mas escrevendo bem em português, me amaldiçoando mesmo, né? Dizendo que eu tinha que morrer porque fui gerado em pecado, que era um judeu porco, imundo, assim, uma coisa pesada. E começou a lançar, eu já ia deletar ele, quando o Espírito Santo fala no meu coração, lança palavras de bênção na vida deste homem. Então comecei a escrever rapidamente. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu... Para proferir vários textos bíblicos. Ele ficou tão sem graça que em menos de 10 minutos ele deletou tudo desapareceu do mapa. Claro, tem pessoas que não têm a devida, não estou dizendo que eu sou o dono da paciência ou da longanimidade, mas tem crentes que não aguentam e detonam, né? E retrucam, revidam. Mas, irmãos, nós estamos vivendo num momento de muito discurso de ressentimento, de ódio, de vingança. Quando te amaldiçoarem, quando te lançarem palavras de vingança, abençoa. E isso Amém. agrada o coração de Deus, né? Se alguém está te insultando, abençoa no poderoso nome de Jesus. Machuca aqui, machuca, mas nós temos o Espírito Santo que nos dá tanta graça que nós levantamos as mãos e dizemos: eu te abençoo no poderoso nome de Jesus de Nazaré. E aí os nossos inimigos se envergonham, né? Porque não é normal, né? Uma pessoa ser insultada está do outro lado abençoando. Lembram de Estevão? Estava apedrejando Estevão, estava arrebentando com Estevão. Aí ele viu quem? Jesus de pé à direita do Pai. Oh, meu Deus! Jesus dizendo: vem para cá, meu filho, você está muito pertinho de mim. E Estevão em nenhum momento amaldiçoou aqueles que o apedrejavam, mas disse simplesmente: Pai, não lhes impute os seus pecados. Meus irmãos, já entramos em 10 horas, não vamos mais aqui avançar. Eu dou uma sugestãozinha, dê uma lidinha nessas características, não é? Que fecham aqui até a página de número 25. Ainda sobrou um bom conteúdo nessa apostila. Eu sugiro você ter essa apostila como um pequeno manualzinho, né? Da teologia do obreiro. Você, de repente, vai ter dúvidas sobre qual é o comportamento, como é
os procedimentos bíblicos de um obreiro, eu preparei essa apostila para ser exatamente um pequeno manualzinho para ajudar na nossa aula e ajudar você com as suas necessidades de natureza pessoal. Meus irmãos, terminamos então a nossa aula, só lembrando que na próxima semana, dia 25, só teremos prova. Alô, só prova. Entraremos às 8h40 para 8h45 começarmos a prova. Então não vamos ter a aula normal como costumamos ter, né? A aula e depois prova. Então só será prova. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? Procurem, na medida do possível, entrarem perto de 8h40. Para 8h45 a gente está iniciando a oração e já lançando a prova, e a prova vai ser baseada nos exercícios. A prova vai conter no máximo 12 questões, um mínimo de 7. Então, entre 7 a 12 questõezinhas, todas baseadas nos exercícios. Aí na próxima semana eu já vou anunciar a próxima matéria que daremos início, permitindo Deus, na quarta-feira, 1º de novembro. Vamos então terminar a nossa aula. Nossos agradecimentos à nossa irmã Angélica, que Deus ajude a irmã Angélica a superar essas dificuldades aí, né, com o seu pastor, mas não deixe de comunicar para ele, né? O resto, Deus vai dar graça para a senhora driblar essa situação um pouquinho assim desconfortável. Deus abençoe, pastora Darlete, obrigado pela sua presença, sua participação, vale ouro aqui entre nós. Obrigado, Alain, obrigado, nossa irmã Isabelle. Eu vou domingo visitar a igreja da Florência, e é domingo, já vou visitar a igreja, vamos ver o que vai dar. Se eu gostar, eu fico, gente. Eu falei para minha esposa, não, se eu gostar, ninguém me segura, eu fico na igreja da Florência. Estou numa igreja americana hoje, né? Estou assim um pouco chateado com algumas igrejas brasileiras aqui, mas quem sabe, né? Deus estava preparando uma surpresa. Fiquem orando. Domingo, então, estarei visitando a nossa irmã Florência. Obrigado, irmã Isabel, Deus abençoe. Obrigado, irmã Daniele Militão. Então, a senhora já sabe, né? No fuso horário do Brasil, aí vai ser 9h45, certo? A senhora não perca o carreto do horário, senão se a senhora perder o bonde, fica estranho. Kleber, Deus abençoe, um prazer grande te rever. Vamos agradecer a Deus com uma palavra de oração e obrigado a você que já fez o pagamento da mensalidade do mês de outubro. Se você ainda não fez, até o dia 30 está de bom tamanho, tá o recebimento aqui da sua mensalidade do mês de outubro. Vamos pedir a nossa pastora Darlete, está nos agradecendo. Pastora Darlete não pôde estar na aula passada, mas hoje estando aqui, então eu não vou deixar ela fugir, não. Ela vai terminar com uma palavra de oração, vai abrir o seu áudio, está então nos agradecendo e nos despedindo pela aula de hoje. Muito obrigado, Deus nos abençoe. Próxima semana, dia 25, 8h45 da noite, nosso horário aqui, nossa provinha, a Teologia do Obreiro. Pastora Darlete, orando. Orando. Amado Deus, mais uma vez estamos na tua presença para te agradecer por este momento, Pai, tão maravilhoso, Pai, aqui, Senhor, aprendendo da tua palavra. Deus, continua abençoando o pastor Luiz Prestes, sua família, sua esposa, seu filho. Meu Deus, que essa família, Senhor, continua sendo, Pai, nas mãos do Senhor, Jesus querido. Ó, Senhor, essa bênção, Senhor, que o Senhor tem preparado para nos ensinar, meu Deus, ensinar a muitos, ó Deus, não só nós. Meu Deus, nós somos gratos pela vida deles. Obrigado pela vida desta família, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós, alunos. Deus, o Senhor sabe, conhece, Senhor, a necessidade de cada um de nós, que o Senhor continue nos dando sabedoria, Senhor, para que venhamos aprender e se apaixonar cada dia mais pela Tua palavra, que o Senhor venha nos dar a condição de estar, Senhor, estudando, Senhor, Deus, e falando do Teu amor, Senhor, há muitos que estão necessitados, meu Pai. Deus, muito obrigado por esta oportunidade de estar aprendendo, Senhor, Jesus, de Ti, Senhor, através do pastor Luiz Prestes, ó Pai. Tudo isso é para a glória e honra do Teu nome. Somos gratos ao Senhor por tudo, não só hoje, mas em todo para sempre. Amém. Amém, amém. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso.
compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. É disciplina. necessário que ele cresça e que É eu necessário que ele cresça diminua. É necessário que e eu ele diminua. cresça e que eu diminua. É Necessário necessário que ele cresça cresça e e que eu eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a A glória honra e a e o glória. poder. Beijo no Aleluia. coração de Glória a vocês. Deus. Ótima noite, bom descanso. Excelente semana. Dia 25, estamos aqui 8h45, 8h40. Espero Amém. vocês começando a entrar para fazermos a nossa provinha da Teologia do Obreiro. Obrigado, a paz do Senhor. Deus os abençoe rico e poderosamente em o nome de Jesus. Bom descanso a todos. Muito obrigado.